Bom, pessoal, vou fazer esse vídeo para a gente tratar sobre a forma de configuração do WhatsApp, né? Inicialmente, na tela inicial, nós temos as conversações, certo? As conversações de azul são as conversações de histórico, né, que ocorreram antes, e a conversação em verde são as conversações correntes, ou seja, que estão sendo atendidas agora pelo sistema. Então, tem José Braga Júnior, por exemplo, sendo atendido. Vamos clicar aqui nessa conversação presente atual. Bom, aí a gente tem uma tela que parece um pouco com a própria comunicação do WhatsApp, certo? Os que estão em verde é o atendimento do sistema, o que está em branco foi a comunicação que o próprio cliente fez, certo? Vocês podem ver e acompanhar, por exemplo, o pedido que está sendo feito online. Aqui no canto inferior esquerdo tem um botãozinho com uma interrogação que quando a gente clica, não é? Você passa a intermediar a conversação, ou seja, você fala com o cliente no meio de um atendimento. E essa mensagem é informada pelo próprio sistema. Essa conversação está sendo mediada a partir de agora por um operador humano. Aí você tira qualquer dúvida do cliente, certo? E manda mensagem para ele. Depois que você faz a comunicação, você pode simplesmente clicar de novo no verde e o sistema passa a se atender normalmente o pedido. Continuando aqui, a gente tem a parte do menus, que é a parte de configuração propriamente dita, certo? Com esse símbolo aqui, né, o primeiro ícone é o ícone do cardápio, da configuração de cardápio, certo? Onde você pode configurar o produto, os adicionais, a categoria e aqui o bairro de atendimento, certo? Com relação ao produto, o que é o produto? O produto é o produto a ser vendido, certo? Por exemplo, vou clicar aqui, pizza moda cliente grande, certo? Eu tenho o identificador do produto, o nome do produto, a descrição, o código de cardápio, o preço proporcional e a composição. A composição funciona da seguinte forma. Alguns tipos de produtos, em particular em pizzarias, elas podem ser compostas. Por exemplo, você pode pedir uma pizza metade calabresa e metade de queijo, certo? Quando eu clico nessa parte de composição e digo que são dois, significa dizer que uma pizza ela pode ser dividida em duas partes, meio a meio. Eu posso botar quantas composições eu desejar, ok? Então, uma vez que eu cadastro todos os dados do cliente, dou um ok, ele passa então a fazer parte do meu cardápio. O outro item do cardápio é o adicional. O que é adicional? Adicional é uma categoria específica. O que significa a categoria específica? Significa dizer que os produtos que estão dentro dessa categoria são adicionais de outras categorias. Por exemplo, o adicional de pizza são produtos que adicionam a pizzas, adicionam itens à pizza. Por exemplo, uma borda é um adicional de pizza. Um queijo catupiry por cima da pizza é um adicional de pizza. Então, quando eu crio um produto, a partir do momento que ele está dentro da categoria adicional de pizza, ele é um produto que não é vendido separadamente. Ele é um produto que é adicionado a uma determinada pizza. Vamos voltar em produto aqui, certo? Então, por exemplo, uma pizza de champignon grande. Ela tem como categoria do produto uma pizza grande, certo? Por outro lado, uma borda, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, é um produto que é um adicional, certo? Então, por exemplo, bacon, tá? Bacon é um produto que é um adicional de hambúrguer, ou seja, um produto que pode ser colocado dentro do hambúrguer, certo? Então, quando você vai pedir o cardápio, não aparece o bacon só. Aparece quando você adiciona um hambúrguer, ele pergunta, você quer adicionar bacon? Porque ele é um adicional, certo? Então, aqui eu tenho produtos e tenho os adicionais. Um outro tipo, né, que faz parte da configuração do cardápio é a categoria. O que é a categoria? A categoria é a categoria de produto, certo? Uma pizza grande é uma categoria de pizzas grandes, obviamente, certo? E finalmente o bairro. O bairro é o quê? É o bairro de atendimento. Você coloca o bairro, a cidade que ele está e a taxa. Quando o cliente se cadastrar, ele disser que ele mora dentro de um determinado bairro, ele automaticamente pega essa taxa e coloca dentro lá do custo do atendimento, correto? O interessante é que o WhatsApp Pedidos ele faz a busca de bairros que ele chama de pesquisa fonética. Então, no caso aqui, Araçagi, que é C cedilha GY, é um bairro em São Luís, mas se a pessoa botar Araçagi com dois S, com I ou com J, vai ser indiferente porque ele faz busca de forma fonética, correto? Então vamos lá. Tirando a parte de cardápio, a gente vê essa parte que parece um livrozinho, que são os pedidos. Aqui eu tenho os pedidos que ocorreram. Por exemplo, hoje não foi feito nenhum pedido, mas se eu for aqui no dia 25,
eu tenho um pedido desse cliente, José Braga Júnior, que é aquele que estava em atendimento corrente. Se eu clicar nele aqui, eu vejo o cliente, o nome do cliente e qual é o pedido que ele fez, certo? Esse aqui é o pedido, a data do pedido, qual é o tipo de entrega, aqui no caso o balcão, as observações, certo? Observações, e os itens do pedido e o total do pedido. Certo? Vamos lá. Então, continuando aqui na parte de outros menus, onde tem os 3 pontinhos, eu vou clicar, eu tenho as outras opções de configuração. Entre elas, o cliente. O que é o cliente? Lista todos os clientes que foram atendidos e chegaram à finalização do atendimento. Aqui eu tenho José Braga Júnior e a Juliana Cássia. Clicando aqui, Juliana, eu tenho o cliente, o último pedido que o cliente fez, pode ser interessante por algum motivo, e o cliente com seus dados de cadastro. Eu posso clicar nesse lapisinho aqui para alterar os valores do pedido, ou aqui a lixeirazinha para colocar para deletar esse cliente, todos os pedidos que ele fez. Use com cuidado essa opção. Bom, fora isso, além dos clientes, eu tenho a parte mais importante da configuração, que é preferências, onde eu vou botar toda a configuração do sistema. Vamos lá na preferências. Ok. A primeira opção é se o app está ativo ou não, ou seja, se ele vai atender ou não. Se você, por exemplo, colocar ele desabilitado, ele não vai mais fazer atendimento automático, funciona como se fosse o WhatsApp comum. Aqui eu tenho a senha de administração. O que é a senha de administração? É a senha da administração remota. Por quê? Porque o WhatsApp pedido permite que você administre ele remotamente. Imagine que o celular do atendimento está na sua loja e você está numa festa e você verifica que um determinado produto está com preço errado. Você pode remotamente administrar utilizando essa senha. Como? Com o próprio WhatsApp. Conversa com o sistema do WhatsApp e administra todo o sistema utilizando o WhatsApp. Tá? A terceira opção é a versão do WhatsApp, onde você seleciona qual é o tipo de WhatsApp que você quer que o atendimento faça. WhatsApp comum ou business. Por exemplo, se você tiver os dois instalados, você escolhe qual dos dois vão fazer o atendimento. Os 3 últimas opções que são obrigatórias, por isso esse asterisco aqui, é o nome do estabelecimento, no caso aqui Braga Burger, contato do estabelecimento, ou seja, o telefone para contato, e a localização. Você clicando em qualquer dessas opções, você pode alterar em qualquer momento. Tá. A próxima opção é o menu simplificado. O que significa menu simplificado? Significa dizer que você pode configurar o WhatsApp Pedidos para ele ter uma quantidade menor de perguntas de atendimento. Quando você bota o menu simplificado, deixa ele desativado, o que acontece é que a partir daí o sistema vai ter uma quantidade bem maior de perguntas, né, de opções, certo? Se você ativa, você vai fazer o menu simplificado. Interessante quando você configura isso aí, e diz assim, ó, se você deseja diminuir ainda mais as perguntas para os clientes, define os dados padrões para o cliente, que é a próxima opção. O que é isso? Dados padrões para o cliente. Vamos clicar. Aqui eu posso configurar um conjunto de opções que não vão ser perguntadas para o cliente, uma vez que eles são valores padrões. Por exemplo, se você atende um determinado bairro, certo? Um determinado condomínio que é específico e você não quer que toda vez ele pergunte qual é o condomínio que você mora, quais são os pontos de referência, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o estado, você pode colocar essas opções. Então, por exemplo, se você configurar o estado e uma cidade, certo? E deixar os outros limpos, ele vai perguntar qual é o endereço, qual é o complemento, qual é o bairro, mas não qual é a cidade e qual é o estado. Uma vez que você trabalha em uma cidade só, não faz sentido toda vez perguntar. E essas são as opções padrão, certo? Continuando aqui, tem as mensagens de comunicação mesmo. Então, entre eles, o bem-vindo, né? Então, você vai botar o quê? Seja bem-vindo ao atendimento da pizzaria tal, tal, tal. É a mensagem de bem-vindo. O motivo do chatbot, porque às vezes o cliente diz assim, poxa, mas por que você está usando o chatbot se você sempre atendeu com o WhatsApp? Aí você bota o motivo, entre eles aqui, ó, como padrão, dizendo que é humanamente possível você atender, por exemplo, 2.000 clientes num sistema de WhatsApp. Todo mundo sabe que isso é impossível. Certo? A outra opção é o funcionamento do restaurante. Nessa opção você diz assim, qual é os horários e os dias que o sistema atende. Certo? A página web do restaurante, você pode colocar uma página web, né, um site, como se costuma dizer, www.restaurante.com.br, aqui eu deixei em branco, certo? O tempo de atendimento, que é o tempo que o sistema vai gerar, vai indicar, vai informar para o cliente que o tempo que vai durar para fazer o atendimento. Aqui 40 minutos, quando ele termina de fazer o atendimento, diz assim, olha, seu pedido vai estar pronto em 40 minutos. O cardápio categoria, porque quando você pede o cardápio, dá a mensagem, eu quero um cardápio, ele pode dar por categoria ou não.
Quando for por categoria? Quando for por categoria, ele faz o quê? Ele diz o seguinte, quando for por categoria, ele gerencia, ele mostra para o cliente todas as categorias e o cliente pergunta, responde qual é a categoria que ele quer visualizar. Por exemplo, categoria, aí vem pizzas, burgers e refrigerantes. Aí o cliente bota pizzas, aí ele mostra todas as pizzas. Ou se ele seleciona 2 burger, ele mostra todos os burgers, seja por categoria. A outra opção é ser sem ser por categoria, ou seja, nesse ponto de sem ser por categoria, quando o cliente seleciona, você tem a lista de todos os produtos do cardápio. Essa opção serve mais ou menos quando você tem, por exemplo, um cardápio muito grande e você quer dividir como se fosse páginas diferentes. Tá? A outra opção é dia de promoção. Você vai dizer para as determinadas promoções que estão presentes e configuradas dentro do cardápio, quais são os dias que ela vale. Certo? Você pode dizer, olha, a promoção só vale de terça a sexta. Certo? E aqui é uma opção. A próxima opção é de impressão. O que é isso? Quando termina o atendimento, o sistema ele pode, se configurado corretamente, imprimir o pedido numa impressora. Certo? E essa opção de impressão, se for ativada, permite que isso aí seja feito. Certo? Então tem algumas questões, configurações que são técnicas, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. Então, o formato de impressão é um texto genérico, ou seja, um texto comum, sem nenhum tipo de formatação. Um formato de impressão pode ser também o ESC-POS, que é um tipo de formatação para impressora matricial, que é as impressoras térmicas de cupom. Então ele tem uma linguagem específica para esse caso. E o PostScript, que é um tipo também de linguagem de impressão para impressora, principalmente desses papéis de tamanho A4. O outra configuração dentro de impressora é o tipo de conexão, ou seja, qual é o tipo de conexão de impressora. Pode ser compartilhamento Windows, para impressoras Windows compartilhadas, impressão de rede, ou seja, impressoras que imprimem por rede, certo? Que usam o protocolo de rede para impressão, ou impressora Bluetooth. Certo? Todos os 3 casos aqui, dependendo do seu nível de informática que você tem, você precisa ter a ajuda de um técnico para configurar. No caso da impressora Bluetooth, o que você precisa? Você precisa se conectar na impressora. Então eu conecto aqui dispositivo Bluetooth, ele vai gerar uma lista de todos os dispositivos Bluetooth que estão no local e você seleciona qual é o Bluetooth que vai estar, onde vai ter a impressora. Uma outra opção, por exemplo, uma impressora de rede, certo? De compartilhamento Windows, para ficar mais, seria um exemplo mais complexo. No compartilhamento Windows, você tem que dizer qual é o endereço IP do servidor, qual é o usuário e a senha do Windows que vai ser usado para autenticar. Isso aqui é opcional, você pode botar uma impressora compartilhada sem senha. O domínio, né, que é o domínio chamado domínio Windows, né, o domínio do Windows, e o nome da impressora. Dentro de uma configuração do Windows, cada impressora tem um nome de compartilhamento. Esse é o nome de compartilhamento, certo? E, finalmente, a impressora de rede, que eu tenho que ter o IP e a porta TCP, que é usada para fazer essa configuração. Certo? Ou seja, isso é uma configuração que é bem técnica. Bom, finalmente, a integração de sistemas existentes. Isso aqui é o que é? A integração de sistemas existentes permite que um determinado, assim que finda o atendimento, o sistema vai se integrar, vai se comunicar com o sistema existente para permitir, por exemplo, que aquele pedido ele seja colocado dentro de um sistema já existente como um PDV. Certo? Então, tudo aquilo que é terminado o atendimento, todos os dados do pedido vai para o PDV e a pessoa pode, por exemplo, imprimir diretamente para a cozinha, gerar nota fiscal ou coisa parecida. Certo? Para isso e para cadastro de cliente. Quando o cliente termina de se cadastrar, ele vai lá, através dessa opção de integração, vai lá, cadastra no teu sistema atual o pedido, né? o cliente com todos os seus dados. Certo? Isso aqui é uma questão complexa, ela já está funcionando, mas eu vou fazer depois um vídeo somente para tratar disso, porque é uma coisa realmente de alto nível. Bom, e é basicamente isso da configuração inicial. Lembrando que nome de estabelecimento, contato de estabelecimento e localização são opções que são obrigatórias. O sistema não funciona sem essas 3 opções. Correto? Terminando aqui a parte, a última opção é a questão dos administradores. O que são os administradores? São os usuários que administram o sistema. Você pode ter 2 tipos de usuários, o administrador e o operador. Então você cadastra o usuário, o nome do contato, a tag de identificação e o telefone dele. Um usuário pode ser administrador ou operador. O que é essa tag? É porque é o seguinte, o WhatsApp ele identifica cada usuário por uma tag, que é uma tag
uma tag única que identifica o usuário em qualquer comunicação que haja, certo? Essa tag, ela é conseguida da seguinte forma: quando você quiser cadastrar um usuário como administrador, você faz o usuário se comunicar com o sistema de atendimento e dá o comando tag. Se você escrever tag, TAG, o sistema diz qual é o identificador único desse usuário. Você vai e coloca aqui nessa opção de tag, o tag do usuário, certo? Bom, operadores, assim. E a última opção é a opção de ajuda. Na opção de ajuda você pode clicar em manual para ter uma descrição, né, de configuração do sistema, que fala bem menos daquilo que eu estou explicando aqui tudo. Depois eu vou terminar de fazer completar esse material, certo? Além da ajuda manual, eu tenho um vídeo de uso, certo? Que diz como é que os passos para que o cliente possa saber como é que o sistema funciona, né? Isso aqui é um vídeo de ajuda para o cliente. E finalmente o vídeo de configuração, que é esse vídeo agora que eu estou fazendo agora. No meu caso, como eu não publiquei, não vai aparecer nada aqui. Ok? Então é basicamente isso. Fora isso, o que é interessante para aqueles que quiserem saber mais informação é que em ajuda manual, eu tenho aqui um link onde tem escrito clique aqui, bem aqui onde está aparecendo essa bolinha. Se vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados para um grupo de discussão do WhatsApp que trata sobre o WhatsApp Pedidos. Tá certo? Então, basicamente isso era o que eu queria mostrar para vocês.